Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, Parashá, porção de número 40, Parashá Balaque, que significa? Destruidor. Como? Destruidor. Destruidor, devastador, exterminador. Está em Bamidbar, Números, capítulo 22, a partir do verso 2 até o capítulo 25, verso 9. Referência nos profetas em Miqueias, capítulo 5, do verso 6 até o capítulo 6, verso 8. Referência na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12, e Apocalipse, verso 2, 14, dentre outros. Queridos, nós sabemos que a porção de hoje, ela começa noticiando aí a continuidade do avanço do nosso povo, do avanço do povo de Israel frente aos reis, né? Tem no capítulo 21, derrota do rei de Arad, e aí depois vem vitória sobre Seom, rei de Esbom, né? Vitória sobre Og, rei de Bassã, e aí começa o episódio de Balaque. Então, capítulo 22, verso 2, inicia assim: viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. E pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo o que houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva no campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Então, sendo Balaque rei dos Moabitas e atemorizado pelos avanços de Israel, pelas vitórias de Israel, aqui ele quer lançar uma estratégia. Ele precisa de uma estratégia e, obviamente, sabedor do reflexo espiritual de todas as coisas, ele manda chamar Bilã ou Balaão. Então, no verso 5, enviou ele mensageiros a Balaão, Bilã, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e esse povo cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, porque é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Queridos, todos nós conhecemos essa história, já estudamos várias vezes, né? E aí nós conhecemos aquele episódio da jumenta de Balaão, né? Como que um anjo de Adonai impede ali o prosseguimento no caminho. Sabemos no capítulo 23 que inicialmente o Eterno já fala com ele para não ir, né? E ainda que permita posteriormente que ele vá, mas que sempre abençoe o povo e jamais amaldiçoe. Então ele abençoa uma vez, abençoa a segunda vez, né? A terceira vez, lá no capítulo 24, né? E no capítulo 25 nós temos uma derrocada aqui por conta da vontade de Balaão. Então, qual é o ponto hoje que nós estudaremos? Estudaremos, querido, aquilo que temos que vigiar muito, né? A nossa resistência à vontade de Adonai. Tal qual um filho que recebe um não do pai e não quer esse não, né? Assim somos nós. A palavra nos dá uma direção, as instruções nos apontam o caminho, mas nós muitas vezes não queremos. Pelo contrário, conforme eu digo sempre, né? Parece que nós temos a arrogância de dizer que a nossa vontade é melhor que a de Adonai. E é aí que mora o perigo, né? O que aconteceu com Balaão foi exatamente isso. O Eterno já tinha dado a ordem. Uma pessoa dependente do Eterno, obediente, o que teria feito? Falou, está falado. Acato plena e imediatamente. Eu não tenho que discutir isso. A palavra está aqui. Cumpre-nos obedecê-la.
Só que nós queremos, ouvindo um não do Eterno, nós queremos, por pura arrogância, né, converter esse não em um sim, o que é um absurdo e de uma irresponsabilidade que tem reflexos no mundo vindouro. Veja bem, aqui nós temos um exemplo de como derrotar um povo. Nós temos um exemplo de como fazer com que o povo seja refém de si mesmo, ou seja, da sua vontade, da sua pecaminosidade, da sua fragilidade. Porque nós que dizemos, declaramos o tempo todo que servimos o Eterno, tem premissas na nossa vida que já são absolutas. Muitas coisas, né, no caminhar a gente vai relevando, eu estou aprendendo, eu não estou compreendendo muito bem, mas eu quero obedecer. Ou seja, essa disposição de obediência, ela nunca pode esmorecer, nunca. Então, o desejo de obedecer tem que ser constante. Aliás, constante para cima, constante e ascendente. Se tiver que acontecer um movimento, tem que ser para cima, buscando a excelência e nunca para baixo. E aqui nós temos o exemplo de Balaão, que ele é citado em vários livros, tanto da Torá quanto do Brit Hadashah, no sentido de que nós devemos ter muito cuidado com a nossa motivação. O que motivou o Balaão? No primeiro momento, o que motivou o Balaão? Ele queria uma recompensa material. A palavra é muito clara em relação a isso. Puxa vida, mas por causa de bens materiais, Balaão traiu a sua emuná, a sua fé, traiu o Todo-Poderoso que lhe concederam um dom. O dom dele era sim concedido do alto, ninguém pode fazer coisa alguma se do alto não for dado. Então era uma bênção espiritual que ele tinha tudo para conservar, tudo para converter em bênçãos, mas a motivação, o interior, no íntimo, ele queria o quê? Ele queria lucrar com as coisas do reino. Exatamente, já estava num grau de corrupção tal que ele quis forçar uma vontade do Eterno. Então, tanto é que após a sucessão de atos aí, nós temos no final da porção de hoje, no capítulo 25, dos versos 1 a 9, já uma estratégia que ele elabora para fazer com que o nosso povo caísse. Então, é óbvio que isso não exime a culpa do povo, mas que realça sobremaneira a culpa daquele que é causa de tropeço para o povo ou para alguém. Ou seja, se nós sabemos, e ele sabia, qual era a vontade de Adonai, ele sabia que não poderia fazer com que o povo transgredisse no tocante à carne sacrificada a ídolos e a idolatria ou a imoralidade sexual. Então, vamos pegar aí nos pontos mais frágeis, principalmente na questão sexual e na questão alimentar também. Duas funções que nos é muito cara. Nós precisamos de nos alimentar. Nós precisamos da atividade sexual. Para aqueles que estão dentro do plano de Deus, é uma obrigação. Então, vamos trabalhar, vamos elaborar um plano para que o povo caia nesses pontos. E aqui nós sabemos que se tratava de carnes, de uma alimentação em tese lícita, mas ilícita pela sua finalidade, qual seja, carne sacrificada a ídolos. É a mesma situação que se apresenta lá na Brit Hadashah, onde Paulo deixa isso muito claro e que muitos deturpam para tentar justificar que hoje pode-se comer de tudo. Então, e aí deturpam também as palavras de Yeshua, no que toca tudo que entra na boca não faz mal, e sim aquilo que sai da nossa boca
Ou seja, fazendo uma alusão àquilo que falamos, é óbvio que aquilo que falamos nos compromete no mundo material, no mundo físico. É óbvio. Né? A nossa palavra tem um peso. Né? E Yeshua coloca isso de forma tão clara, né? Que ele fala assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Ou seja, não titubeie. Você tem o poder de governar, você tem o poder de decidir. Decida da forma correta, decida segundo os padrões da Torá. Não vacilem, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Então, queridos, vejam as consequências da ação de Balaão no transcurso da instrução do Eterno, e principalmente para aqueles que reputam Ataná, né, o que chamam, que se apelidaram aí de Velho Testamento, né, de algo ultrapassado. Como entender o Novo, como entender a Brit Hadashah, o que chamam também de Novo Testamento, sem o conhecimento prévio do que está na Torá e em toda a Taná. Ou seja, nos 5 primeiros livros e em tudo aquilo que se denomina Velho Testamento. E nós sabemos, reforço mais uma vez, que Yeshua, a quem chamam de Jesus, foi muito claro, no sentido de que ele não veio para abolir a Torá. Se ele tivesse abolido a Torá, ele não seria o nosso Messias. E se ele não é o nosso Messias, ele não é Messias de ninguém, e aí o sacrifício dele também não tem qualquer valor. Ou seja, olha o perigo, né, de uma má interpretação. Olhem o perigo de fazer uma doutrina com versos aleatórios, sem contextualizá-los. Então, queridos, conforme Rabino Shaul, Paulo fala toda a Escritura, e quando Paulo fala toda a Escritura, ele ainda estava se referindo a Taná, ou seja, a Torá, até finalizando em Malaquias, mas nunca se referindo a Brit Hadashah, óbvio, porque não existia a Brit Hadashah, não existia compilação do Novo Testamento. E eu digo mais, no Novo Testamento, no que se denomina de Novo Testamento, Brit Hadashah, renovação da aliança, não pode haver absolutamente nada que contrarie a Torá ou os profetas. Ou seja, a Torá, porque os profetas jamais podem contrariar a Torá. Então, por óbvio, a Brit Hadashah também não pode contrariar a Torá, que é o eixo central, é a coluna vertebral de toda a Escritura. Então, queridos, quando nós sabemos isto, fica muito mais factível, compreensível toda a intenção do Eterno ao nos permitir o acesso a tão preciosas instruções. E eu digo que nós somos extremamente privilegiados, porque nós a temos em abundância. Todos nós temos. Eu não sei nem quantas Bíblias tem na minha casa, de tantas que são. Baruch Hashem por isso. Todos nós temos pelo menos uma, duas em cada casa aqui, sem medo de errar. Então isso é um privilégio, de poucos. É um privilégio de poucos que têm e podem e querem consultá-lo. Andar em obediência a essas instruções, menos pessoas ainda. Menos ainda, infelizmente. Porque a vontade do Eterno, sempre falamos isso, e isso está registrado, a vontade do Eterno é que ninguém se perca. Ou seja, Ele quer que todos tenham conhecimento das suas instruções e que todos sejam salvos. Isso tem a ver com salvação. Perdão. A compreensão exata das Escrituras
resulta na nossa salvação ou na nossa perdição. Abra em 2 Pedro, por gentileza. 2 Pedro, pertinho lá do Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 2, versos 14 e 15. 2 Pedro, capítulo 2, versos 14 e 15. Não, vou começar do 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Gente, prestem atenção nessa expressão. Falar mal de algo que somos ignorantes. Vocês já viram? Vocês já viram alguém não entender nada do assunto e tipo assim, o que você está dando pitaco aqui, né? Falar mal ainda? Nunca vi não. Não é? Então, assim, é exatamente isso. Brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Olha aí, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Ou seja, gente, os nossos atos, eles terão contraprestação, eles terão um pagamento. Se nós praticamos atos de justiça, nós receberemos as bênçãos, o salário decorrente desses atos de injustiça. E se praticamos atos de injustiça, nós também receberemos atos de injustiça como pagamento. Ou seja, lei da semeadura. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Olha agora, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Gente, pessoas insaciáveis no pecado, ou seja, sem limite, né? Desenfreado, insaciáveis no pecado, engodando almas. Engodar é tramar, enganar, engodando almas inconstantes, ou seja, aquelas pessoas que titubeiam entre dois pensamentos, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Avareza, queridos, é um espírito de escassez, não é? Avareza é uma total desconfiança do eterno. Ou seja, eu não confio. Sinceramente, eu tenho que fazer com meus braços, né? Afinal de contas, eu preciso de colocar o pão na minha casa. Então, eu confio desconfiando. É possível isso, gente? Isso é uma emuná, é uma confiança viciada, que só traz males para quem assim pratica. Ou nós confiamos, ou nós não confiamos. Não existe esse caminho do meio, no qual muitos se interpõem, não é? E eu já digo que essas pessoas já estão fracassadas no aspecto da escassez. Pois não? Eu não confio, tenho que fazer o meu braço, mas eu diria mais, eu tenho que juntar mais. O que eu tenho não é suficiente, eu tenho que juntar mais. Esse que é o avarento. Sempre quer juntar mais e nunca está satisfeito. A avareza tem muito. Isso tudo depende, na verdade, é da motivação, não é? Para que você junta? Para que você desconfia? Ou por que você desconfia? Uma pessoa ter muitos bênção do eterno, depende do que ela está fazendo com esses bens. Qual é a motivação dela com esses bens? O fato de ter muitos bens está aproximando ou afastando essa pessoa do eterno?
O fato de ter muitos bens compromete o relacionamento dela com as necessidades das pessoas? Ou isso faz com que ela de fato se comprometa com as pessoas? Então isso tem a ver com motivação. Tem muito mais a ver com motivação. Eu conheço pessoas pobres ricas e eu conheço ricos pobres. Eu conheço pessoas de muitas posses e que não aproveitam absolutamente nada desta vida, né? E muitos morrem sem aproveitar, não é? Por quê? Porque a avareza era tanta, igual o Agnaldo colocou ali, que ele só quis juntar, amealhar. Aí a palavra tem uma determinação para ele: louco, né? Louco. Essa noite mesmo te pedirão contas da sua alma. E os seus bens, para quem ficarão? Entendeu? Então, assim, qual é a motivação? A palavra é muito clara, gente, muito clara. Agrada-te de Adonai e ele satisfará os desejos do seu coração. Né? O Eterno, olha o chamar ali: se vocês forem me obedecerem de forma diligente, eu vou superabundar em vocês, eu vou transbordar em vocês. E ele fala: boa medida, sacudida, transbordante, recalcada, sacudida, transbordante. Sabe o que é recalcar uma medida? É quando você está enchendo o saco assim, que você vai fazendo com que aquilo vá se acomodando para caber mais, né? Recalcada, sacudida, você está sacudindo ali, transbordante, vai encher até sair pela boca. Então essas são bênçãos de Adonai para nós, desde que com a motivação correta. Agora, a questão da avareza, né, ela tem a ver com essa motivação de ajuntar ou de não confiar na provisão do Eterno. Por exemplo, eu conheço pessoas bilionárias que são donos de bilhões e que não têm coração nesses bilhões. Eu conheço. Nunca satisfaz. Sempre na escassez. Isso, gente, tem a ver com essa motivação, que é exatamente o espírito de transbordar, o espírito de bonança ou o espírito da escassez. Ela pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Para quem tem esse espírito, pode ganhar todo o dinheiro deste mundo, pode ser tão rico quanto Salomão, que foi dono de trilhões, né? Mas ainda assim não estará satisfeito. Agora, para quem tem o espírito de transbordar, de abundância, não importa a questão do ajuntamento. Se tiver um salário mínimo, ele vai estar feliz. Se tiver 10, ele estará feliz. Se tiver 100, 1000, não interessa. Por quê? Porque os olhos estão fixos na fonte. E é essa fonte que determina se nós seremos escassos ou abundantes. Então isso tem a ver com o que está no nosso coração, né? Então precisamos vigiar o nosso coração e tratá-lo no que respeita à avareza. A avareza sempre está ligada a uma desconfiança, sempre está ligada ao sentimento de que sou eu, né? A própria pessoa é que está conquistando essas coisas, e isso é um espírito de avareza. Então esse espírito precisa ser repreendido, né? Por quê? Porque nós temos que transbordar, né? Aqueles que trabalham comigo, aqueles que estão à minha volta, eles têm que receber as bênçãos que eu estou recebendo. Entendeu? E notem, o espírito do avarento, ele é tão introvertido que fica aquela coisa atrofiada, né? Só ele que ganha, só ele que quer para ele não quer saber de abençoar, ele não quer saber de contribuir, ele não quer saber de se envolver, nada disso. Então isso tem a ver com o nosso coração, e é disso que se está dizendo aqui. Eu penso que a avareza tem a ver também com o amor à glória do nosso eu. Às vezes a pessoa já tem muito, mas ela quer mais, para ela ser admirada, para ela ter poder, para ela, né, se todo mundo olhar para ela, culpa o próprio eu. Exatamente, tem a ver com motivação, né? Exatamente. Qual é a real motivação, né? Gente, a abundância de bens, para que seja uma riqueza abençoada, ela é consequência, ela não pode ser causa.
né? Eu não faço para ter essas coisas. Eu tenho essas coisas porque eu estou andando em independência e obediência ao Eterno. É diferente. É diferente. Então, queridos, verso 14: insaciáveis do pecado, enganando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Olha o 15 agora: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha aqui a nossa porção de hoje. O que aconteceu com Balaão? Ele amou o prêmio da injustiça. Ele sabia que era injusto, sabia que não podia fazer, porque a ordem do Eterno era contrária, mas ele amou esse prêmio. Ele chega a sugerir: ainda que me dê uma casa cheia de prata, de ouro, etc, etc. Então, ele está ali, a mente dele está fixa na recompensa de uma injustiça. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque ele ficou tão fixado nisso que ele levou a cabo, apesar de tudo que o Eterno fez, ele concluiu de forma contrária às instruções do Eterno. Ou seja, se não pode de um jeito, deixa eu dar o meu jeito, né? O jeitinho de Balaão, né, que amou esse prêmio da injustiça, resultou na derrocada do nosso povo, né, onde está registrado aqui mais de 24 mil pessoas foram punidas por conta da conduta. Pois não? Igual aqui na carta de Judas, né? Versículo 11 fala que ai deles, os que movidos de ganância. Judas 11, está aqui, pode ler. Eu vou ler só a parte do Sim. falando que ai deles, né? Os que movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele fala: ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que Adonai pede de ti. Requer de ti. Pratiques a justiça e andes a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Ou seja, que pratiques a justiça. E aqui, segunda-feira, a gente vê que Balaão, ele amou o prêmio da injustiça. E o que é praticar a justiça? O contrário do Eterno. Praticar a justiça é exatamente andar nas instruções do Eterno. E o contrário é injustiça, né? É negação daquilo que é justo. Então, Balaão, ele, fissurado, né, Sim. naquele prêmio, ele transgrediu a palavra, né, foi contra a palavra e nem percebeu. Acho que é um cuidado que nós todos temos que ter todos os dias. Estou ferindo alguém, né, estou magoando alguém, estou ferindo alguém no sentido de ferir a Torá, então a gente tem que cuidar, né, para a gente não colocar os bens desse mundo acima da palavra de Deus. Né? No caso de Balaão, ele sabia o que estava fazendo. Tanto é que ele elabora um plano, né, por conta própria, uma vez que a vontade do Eterno manifestada de forma tão veemente para ele, ele elabora um plano B. Né? Não existe plano B, só existe o plano A. O plano A é a vontade do Eterno. O plano B não vem com o plano B, porque não existe plano B. Só que ele elabora esse plano B. Bom, se eu não consigo amaldiçoar de um jeito, vamos fazer com que o próprio povo se amaldiçoe. Vamos fazer com que esse povo caia em pecado, que é a única coisa que vai efetivamente afastá-los do Deus vivo. É o pecado, Isaías 59:2. As nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, verso 16: Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. E aí Pedro arremata: estes tais são como fontes sem água, névoas impelidas pelo vento. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidades,
O que é jactância? Arrogância. Não é? Jactância é uma vaidade exacerbada. Proferindo palavras jactanciosas de vaidade, a não mais poder, né? Engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Libertinagens são liberdades além da conta, não é? Liberdade com cunho até mesmo sexual, podendo atingir esse cunho sexual. Libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, presta atenção, se nós formos vencidos por essas coisas, nós nos tornamos escravos do vencedor. E aí o arremate de ouro. Portanto, verso 20: se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Adon e Yeshua Hamashia, se deixam enredar novamente e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ou seja, pessoas que têm conhecimento das instruções, né, e andam para trás e dão um passo em direção ao caminho do qual vieram. Melhor nem conhecer. Melhor nem tivesse conhecido. Existe o problema de falar que a justiça já foi cumprida, né? Exatamente. E é tão interessante, né? Porque a pessoa fala assim: Yeshua ou Jesus, né? Para os seguidores aí, né? Ele cumpriu toda a lei. Isso é uma falácia. Isso é um sofisma, né? É óbvio que na parte sacrificial, Yeshua, sim, cumpriu a parte sacrificial. É por isso que em Hebreus fala da mudança de sacerdócio. Ou seja, existia um sacerdócio com leis próprias desse sacerdócio. Agora muda o sacerdócio. E aí Hebreus fala o quê? Mudando-se o sacerdócio, obviamente tem mudanças de leis em relação ao sacerdócio, por óbvio, né? Então, o que era pertencente à casa de Levi, agora a ordem não é mais levita, a ordem agora é de Melquisedeque, onde Yeshua é o nosso sumo sacerdote. Agora, e a palavra é muito clara, fala que se Yeshua estivesse aqui nos tempos do sacerdócio, ele não poderia ser nada, porque ele não era da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. E para trabalhar no sacerdócio tinha que ser da tribo de Levi, óbvio. Por isso é que teve que haver alteração na lei. A alteração agora já não é mais o serviço sacerdotal, não compete mais aos levitas, compete agora à ordem de Melquisedeque, onde Yeshua é o sumo sacerdote. Ele assume aqui o papel de sumo sacerdote. E aí fala do tabernáculo, ou seja, existia um tabernáculo onde tinha todo o serviço levítico. Esse tabernáculo ele foi construído conforme qual modelo? Celestial. Ou seja, foi mostrado o modelo para Moisés de um tabernáculo celestial. Ou seja, existe um tabernáculo no céu, né? Onde Yeshua está lá intercedendo por nós até o momento da sua
volta, ou da sua vinda. Então, queridos, hoje Yeshua ministra nesse tabernáculo. E para que ele assumisse esse sumo sacerdócio, houve mudança na lei do sacerdócio. E aí Yeshua fala assim: não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para tornar tudo pleno, eu vim para cumprir. Cumprir nesse aspecto sacrificial é muito claro. Agora, tornar pleno ou tornar plena a Torá, no sentido de acabar com o legalismo. Ou seja, nós não cumprimos a Torá para sermos salvos. A salvação vem por meio do sacrifício de Yeshua. Agora, eu sou salvo para continuar no pecado? Eu sou salvo para continuar transgredindo? É um contrassenso. Onde 1 João capítulo 3, verso 4, que fala que pecado é a transgressão da Torá. Ora, se pecado é a transgressão da Torá, se Yeshua já cumpriu toda a Torá, o que eu estou fazendo aqui? Nós somos salvos de quê, afinal de contas? Então, só não teríamos que cumprir a Torá se de fato não houvesse mais pecado. Acabaram os pecados? Podemos fazer o que quisermos? Desenvolver a nossa salvação. Assim, um contrassenso. Um contrassenso. E aí, queridos, chama a atenção dos irmãos para o termo que foi utilizado em todas as Escrituras, numa substituição dolosa, maldosa, enganadora, ou seja, iniquidade. Prestem atenção no termo iniquidade. Iniquidade por si só, num significado amplo, significa pecador. Iniquidade significa pecado. Iniquidade significa maldade. Mas iniquidade no sentido bíblico do termo, sobretudo do grego, na tradução do hebraico para o grego, significa anomia. Anomos, ou seja, não lei, contra a lei. Então, iniquidade, queridos, é transgressão, é ilegalidade, é violação da lei, é injustiça, é maldade. Tudo isso é sinônimo de iniquidade. Só que quando queremos forjar uma interpretação, nós mudamos, nós trabalhamos com semântica, nós mudamos o significado das palavras, nós atenuamos. Por exemplo, pecado. A gente não vai falar mais em pecado. Você ouve pregações e pregações, mas ninguém fala em pecado. E aí usam termos atenuantes. Iniquidade. Mas o quê? Errar o alvo. Errar o alvo. Mas o quê? Lapso. Um lapso. Olha, gente, presta atenção. O fulano cometeu um lapso. Só se for um lápis, porque, pelo amor de Deus, um lapso. O nome disso não é lapso, o nome disso é pecado. Nós precisamos dar os nomes corretamente. Então, queridos, nós buscamos termos atenuantes para fazermos doutrinas. E aí, por exemplo, lá em Mateus 7, 21 a 24, Yeshua fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, Adon, Adon, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Gente, só essa frase já deveria parar qualquer argumento. Opa, peraí, então não vai ser todo que vai chamar Yeshua de Senhor, Senhor, é que vai herdar o reino. Então não adianta chamar de Senhor, Senhor. Não é isso que está dizendo. Mas está dizendo, não adianta um relacionamento de Senhor, Senhor e não fazer o que eu vos mando. Palavras de Yeshua.
Não adianta chamar Senhor, Senhor e não fazer a vontade do meu Pai, diz Yeshua. E aí Yeshua fala assim: só aqueles que fazem a vontade do meu Pai é que herdarão o reino. Então não adianta você vir com esse papo de Senhor, Senhor. É claro que você pode me chamar Senhor se você está me obedecendo. Se você está dependente do Eterno, aí sim eu aceito esse título, porque efetivamente eu estou sendo Senhor. Porque o nome está sendo honrado. Eu estou sendo a dona da sua vida, exatamente. Por quê? Porque está honrando o mandamento do meu Pai. Você está compreendendo que eu vim para fazer a reconciliação, sobretudo na forma de relacionamento com o Pai. Ou seja, totalmente dependente, obediente. Então, é para você que quer ser dependente e obediente. Aí sim você pode me titular de Senhor. Identidade, exatamente. Identidade e propósito, né? Tendo isso muito claro, certamente nós vamos atingir o alvo, né? Qual é o propósito? Sabemos que todas as coisas, Romanos 8, 28 a 30, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Adonai, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não segundo o nosso propósito, segundo o propósito de Adonai, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então esse é o propósito. A nossa identidade é de filhos que governam, de filhos que administram, de filhos que lideram sobre toda a humanidade. Agora, liderança, governo, administração, em plena obediência, em plena dependência do Pai, em pleno reconhecimento do modelo perfeito. Aí sim, nós teremos algum mérito, né? Mais uma vez usando essa palavra mérito, da qual eu não me filio muito, né? Porque eu conheço muito bem a minha natureza. Todo mérito é do Mashiach. Todo mérito de fazer de mim qualquer sinal de positividade em relação ao reino que vocês virem em mim é a atuação do Ruach HaKodesh, né, do Espírito do Eterno, mediante o modelo mais perfeito, né, e aquele que me justifica, que nos justifica, que é Yeshua, o nosso Messias. Então, quando virem algo de bom, é exatamente isso extrapola a minha natureza. Extrapola a minha natureza. Né? Por isso que Paulo fala: onde pôs a jactância foi de toda excluída, né? Então assim, excluída é exatamente porque eu dependo. Se eu pensar que eu tenho mérito, que eu consigo fazer por mim mesmo, eu vou me tornar independente. Eu não preciso de Yeshua para quê? Né? Porque eu posso, né? E aí tem gente que usa ainda, né? Posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Mais uma vez, queridos, nós só podemos com Yeshua. Yeshua nos adverte: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, é uma via de mão dupla. Eu vou até Yeshua, reconheço o sacrifício dele, agradeço ao Pai pela reconciliação e justificação, e agora eu volto obedecendo, sendo dependente do Pai, assim como ele foi, assim como ele é, obediente e dependente, fazendo exclusivamente a vontade do Pai. Agora que eu fui justificado, eu tive os meus pecados perdoados, apagados, agora sim eu posso recomeçar, né, na dependência e obediência, fazendo exatamente aquilo que Adonai quer que eu faça, ou quer que nós façamos. E fazer a vontade dele, queridos, é confiar plenamente nas instruções, naquilo que ele já estabeleceu, pré-estabeleceu. Está tudo aqui, está tudo
aqui, não há absolutamente nada fora daqui. Não é? Os nossos atos de justiça farão com que recebamos as bênçãos de justiça. E o contrário também é verdadeiro, está na Torá. Não há como ignorar isso. Não há como ignorar. E aí, queridos, a advertência, não é, com relação a Balaão é: não nos deixemos enganar com falsos ensinamentos. Com falsos ensinamentos. Queridos, peguem na versão de vocês só mais um ponto aqui para vocês verem a questão da maldade humana. É óbvio que essa maldade ela é decorrente do próprio comportamento daquele que não quer obedecer. Aí sim ele abre uma brecha para que o inimigo, o nosso inimigo, haja por meio dele. Abre em Romanos, capítulo 10, verso 6. Duas versões, Evandro com uma, Gutierrez com a outra. Romanos capítulo 10, verso 6, por favor. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não, antes então, perdão, o versículo anterior. E fecha com esse. É 5 e 6. Romanos 10, 5 e 6. Ora, Isso. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto o Mashiach. Isso. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar o Mashiach dentre os mortos. Tá bom. Evandro. Porque Moisés escreveu sobre a justiça baseada na Torá. Oh. A pessoa que pratica essas coisas obterá a vida por intermédio delas. Além disso, a justiça baseada na confiança diz: não diga ao seu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer o Messias. Ou quem descerá até o chão. Isto é para fazer o Messias surgir dentre os mortos. Porque então, isso quer dizer, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Tá bom. Ô, gente, pela rapidez, né, e pela superficialidade, talvez vocês não captaram. Vou pedir o Gutierrez que leia mais uma vez e vou parar numa palavra. Preste atenção nela. A versão do Evandro dá uma melhor compreensão, mas ainda não é a fiel. Eu vou ler aqui. Gutierrez, lê de novo, por favor. O 5 e o 6, só o 5 e o 6. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça... Pronto, peraí. Olha só essa palavrinha aí, mas. O que significa mas, gente? Oposição, né? Ideia adversativa. Prestem atenção na maldade que eles fizeram. Lê de novo agora, pensando nisso, que esse mas é uma adversativa. Lê de novo. Moisés. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. ou seja, Moisés falou isso, mas na verdade é isso. A fé... Isso. Agora vejam a tradução mais fiel. Fala assim: porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da Torá, preste atenção, Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da Torá viverá por ela. E é a justiça que vem pela fé. Pegaram, gente? A justiça que vem da Torá e que o homem viverá por ela é a mesma justiça que vem pela fé. É isso que o texto está dizendo. Não tem o mas. Esse mas foi introduzido aí, e olha o dano que uma palavrinha de 3 letras causa. Por quê? Porque o sentido é de adversativa, é de contrariedade. Opõe as ideias. Exatamente. Contrapondo as ideias. Está colocando uma em contradição com a outra. Então, porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da Torá viverá por ela. E é a justiça que vem pela fé, pela emuná. Assim, Moisés diz:
Não diga em teu coração, quem subirá ao céu e trará do alto o Messias. Não é para você questionar isso. Essa é a justiça que vem da Torá. E a emuná, nossa confiança tem que estar no que está escrito. Conforme eu já falei, já está escrito. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos criar nova doutrina e nem podemos fazê-lo. A palavra, aliás, adverte sobre isso. Ai daquele que aumentar ou diminuir o iud, que é a menor letra do alfabeto, ou um codes, que é aquele tracinho de uma letra. Deuteronômio 30, a partir do 11, fala assim: porque esse mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Falando do mandamento. Tá? Até o 14, tá aqui não. Está aqui para ler mesmo. 30, 11 a 14. Ah, desculpa. Não, mas por favor, eu já ia mandar ler. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós ao céu? Que não traga e não faça ouvir para que cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizer: quem passará por nós além do mar, para que não traga e não faça cumprir. Você não acompanha. Porque essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprir. Para cumprir, exatamente. Então, ou seja, Paulo está fazendo uso aqui de um sentido alegórico. Né? Ele está falando do Messias, ele está falando do Messias e está falando da Torá. Eu entendo que Paulo até fez uma alusão a esse Claro, texto. óbvio. Ele está citando esse texto, exatamente. Mas pode ser que houve uma interpretação colocada mais para frente. Queridos, abram em Apocalipse 10:3. Apocalipse 10:3. Pode ler quem achar. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. 10:3? É. Então, peraí, eu acho que eu botei errado. 10:3. Não, perdão. É, 19:13. Apocalipse 19:13. 19:13. Pode ler? E está vestido com uma roupa manchada de sangue. Ele é chamado de a palavra de Adonai. Yeshua aqui é chamado de a palavra de Adonai. Por que Yeshua é chamado de a palavra de Adonai? Porque foi o único que conseguiu cumprir toda a vontade do Pai, tornando-se obediente e independente dele. Simples. Ele é a Torá viva exatamente no sentido de nos ensinar como cumprir a Torá. Então, ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo, exatamente por isso. Ele é a palavra do Eterno. Não o motivo da transgressão. Como ensina. Exatamente, seria contraditório. Né? Se ele cumpriu tudo, então, se ele cumpriu tudo, ele cumpriu tudo. Então pode parar por aí, ué. Não precisa mais nada não, não precisa de mais nada. É uma ideia absurda. Próprio também, 1 João 2,6, né? Aquele que diz que permanece nele, esse deve Andar assim como ele andou. Né? Deve andar assim como ele andou. Como ele andou? O versículo fala até que tudo se cumpra, né? Mas a obra do Mashiach não terminou. Exatamente. Ele volta, tem um reino, tem, né? Os montes ressuscitarão. Exatamente. Corpo incorruptível. Tem coisas para se concluir. Queridos, caminhando para o fim, eu quero enfatizar o capítulo 24 da nossa Parashá, voltem lá. Capítulo 24, exatamente apontando para o Mashiach. Capítulo 24.
e já estamos encerrando. 24:14. Deixa eu ver aqui. Números 24, número de barra 24. A partir do verso 15. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe da ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Olha aqui. Olha o que Balaão, obviamente aqui usado por Deus, um instrumento de Deus, profere frente ao povo. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. E aí ele segue nas profecias, encerrando no 25. Então Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Esse se voltou para a sua terra não é voltou de onde ele saiu. Isso aqui é um outro erro de tradução. Isso aqui ele saiu dali conforme a vontade dele. Tanto é que ele apronta aqui logo mais para frente. Então ele não voltou e tornou a vir. Ele fez o que de acordo com a vontade dele. Ele ficou por ali, aguardando o momento certo de agir. Então todos os estudiosos falam que esse voltou para a sua terra, que é um erro também de tradução, significando que ele voltou conforme a vontade dele, ou seja, ele saiu dali por um momento. Por quê? Porque ele não havia concluído a motivação do coração, que era a vantagem patrimonial que adviria caso ele amaldiçoasse o povo. Esse cumprimento, queridos, dessa profecia, não vou ler porque senão vai demorar muito, está em 2 Samuel capítulo 8, verso 2, também no verso 15 e no verso 12. 1 Crônicas capítulo 18, verso 2 e no verso 11. Também no verso 22 do capítulo 11 de 1 Crônicas. Está no Salmo 60, verso 8 e no Salmo 108, verso 9. Depois vocês peguem na gravação, e leiam esses textos. E aí, queridos, abram lá de novo em Apocalipse. Lá em Apocalipse, para que leiamos mais alguns textos. 2,14. Não, Apocalipse 2,14 de novo. Só rememorar aqui. 2,14. Carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse, queridos, começa assim, olha, prestem atenção. Porque tem muita gente que não sabe nem o que é. Não sabe de quem, não sabe nada. Basta ler o verso 1. Apocalipse diz assim: revelação de Yeshua. Revelação de Yeshua? Revelação apocalipse que Deus deu a Yeshua. Que Adonai, o Pai, lhe deu. Então o Pai, deveria começar assim, O Pai, Adonai, deu a Yeshua uma revelação para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então pronto. Aqui, Adonai fala com Yeshua e Yeshua manda um anjo que fala com João, notificando as coisas que adviriam ou que advirão. Queridos, a única passagem praticamente de revelação sobrenatural está aqui em Apocalipse. Todos os ditos evangelhos, todas as cartas de Paulo são livros históricos, são livros de halahá ou alahá, que nos ensina a obedecer a Torá. Simples assim. Os
tidos como evangelhos, eles são a declaração, o atestado das profecias em relação ao Mashiach. Que o Mashiach viria, que viria assim, que viria de tal modo, que nasceria ali, tal. Tudo é esse atestando a veracidade das Escrituras, tanto da Torá quanto do Taná. E as cartas, né, começando aí por Paulo, Romanos, Coríntios e sequentes, ou subsequentes, né, são a forma como devemos nos portar para sermos cidadãos do reino. Agora, aqui em Apocalipse, nós temos sim uma revelação sobrenatural. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que alguns erros de interpretação, conforme aí esse mas que mencionamos em Romanos 10, isso não tem o condão de invalidar a Brit Hadashah. Por quê? Porque toda a interpretação deve ser dada, deve ser levada ao eixo perfeito que é a Torá. Se contrariar a Torá, existe um problema com o texto. E aí nós temos que nos aprofundar, buscar o sentido original, para adequarmos à vontade de Adonai, e não o contrário. O grande problema é que as pessoas pegam isso e houve alteração, aqui mudou, né? Porque afinal de contas eu quero que mude, né? É vantajoso para mim essa mudança. E também aqueles que negam toda a Brit Hadashah porque tem um erro qualquer, exatamente. Então assim, ambos estão equivocados, ambos buscam subterfúgios, um para não crer, né, de forma total, e o outro para relativizar, né, e para negar a Torá. Então, queridos, aqui nós temos então uma revelação que Adonai deu a Yeshua, que deu ao servo João. Agora vejam o que Adonai está dizendo aqui no capítulo 2, no verso 14. Aliás, vou contextualizar. Ao anjo da igreja em Pérgamo, da congregação, né, da sinagoga, da Carral, em Pérgamo, esse termo eclésia, né, também foi cunhado com outro objetivo, exatamente afastar o conhecimento ou afastar a autenticidade do nosso povo, né, fazendo ali um novo movimento. Então esse termo igreja, ele não é apropriado. Ao anjo da congregação, da Carral, da sinagoga em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas. Olha o lugar que eles estão habitando. Onde está o trono de Satanás. Ora, existe um trono de Satanás? E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, a minha emuná. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui foi um elogio. Olha o 14 agora. Tenho, todavia também é uma expressão adversativa. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Que coisas? Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha aí. Ô, gente, isso aqui é Brit Hadashah, revelação, Apocalipse. Como que alguém que não conhece a Torá vai entender um negócio desse? Está falando da doutrina de Balaão. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a fornicação. Ô, gente, essas duas coisas estão em Atos 15. Essas duas coisas aqui, pecados gravíssimos, estão em Atos 15. Para não fazer. O filtro primeiro de quem está chegando, né? Quer fazer parte da família de Adonai, quer ser um israelita, beleza, vamos passar por Atos 15. Né? Não comer carne sufocada, idolatria, mas o quê? Relações sexuais ilícitas. São 4.
Hã? Assassinato. E o sangue, né? Então, o assassinato tem essa dupla interpretação. Então, essas 4 coisas estão ali como filtro inicial. É inicial. Mas nem isso. Bom, mas se é inicial, se está em Atos, se é em Atos 15, todos têm que fazer, por que eles não fazem? E Yeshua cumpriu isso aqui também. Não é? Gente, vejam o perigo da doutrina. E é exatamente isso que está dizendo. Tenho contra ti algumas coisas, pois que tem os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas e praticarem a prostituição ou a fornicação. Vejam bem, queridos. Eu vou adiantar aqui e já arremado. A palavra, as escrituras, prestem atenção, gente. As escrituras indicam claramente a falsificação, o que é sofisma, o que é falácia. E a chave disso, creiam, Paulo Shaul nos dá. Onde? 2 Tessalonicenses. Abram lá, por favor. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Deixa-me conferir aqui. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. Queridos, prestem atenção na chave. Quem está com a tradução do Novo Mundo aí? Você está? Abre aí, por favor, Eugênio. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. A partir do verso 2 a 12. Pode ler um. Capítulo 2, né? Capítulo 2, versos 1 a 12. Leia calmamente que eu vou te interrompendo. No entanto, irmãos, com respeito à presença do nosso Senhor Yeshua e a sermos reunidos com Ele, pedimos a vocês que não percam facilmente o bom senso. Não percam facilmente o bom senso. Nem fiquem assustados, quer por uma declaração inspirada, quer por uma mensagem falada, quer por uma carta aparentemente vinda de nós, que afirme que o dia de Adonai já chegou. Presta atenção no verso 3 agora, gente. Que ninguém os desencaminhe de maneira alguma. Que ninguém vos desencaminhe de maneira alguma. Olha o que vem na sequência. Porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia. E seja revelado o homem que viola a lei. Olha aí, gente. O homem que viola a lei. Esse lei aí é a Torá. Aquele que viola a Torá. Aquele que é contra a Torá. Ele é um opositor e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Adonai, exibindo-se como um Deus. Vocês não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes dizer essas coisas? E agora vocês sabem que está agindo como restrição, de modo que ele será revelado no tempo devido. É verdade que o mistério dessa violação... Olha aqui, gente, prestem atenção no verso 7. O mistério, olha o mistério revelado por Paulo aqui. Verso 7, olha aqui mais uma chave. É verdade que o mistério dessa violação... Aqui, só um minutinho. Na minha Bíblia, aqui, que eu estou com ela aqui, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, está assim: com efeito, o mistério da iniquidade. Eu falei com vocês que iniquidade foi colocado como um termo atenuante. Olha a versão mais próxima do real. É verdade que o mistério
Nós já lemos o 3, já passamos a ler. Não, mas aqui na minha versão, está assim, ó, aqui, na versão do Eugênio, está aquele que é contra a lei. Isso. Na João Ferreira de Almeida está aqui, ó, ninguém de maneira alguma. A iniquidade, o homem da iniquidade. O homem do pecado. No meu está da iniquidade. O homem do pecado. Exatamente, o homem do pecado, o homem da iniquidade é o homem que está contra a lei, contra a Torá. Mas não fala nada sobre a lei, abertamente. Como assim? Não, ele está falando assim, Não, não traz claro que esse homem é contra os mandamentos. Sim, ok. Verso 7, do Eugênio. É verdade que o mistério dessa violação da lei já está em ação. O mistério dessa violação da Torá já está em ação. Mas apenas até que aquele que agora mesmo age como restrição esteja fora do caminho. Então, realmente será revelado aquele que viola a lei, a quem o Senhor Yeshua eliminará com o espírito da sua boca e reduzirá a nada pelas manifestações da sua presença. Então será de fato revelado aquele que viola a Torá, a quem o Adon Yeshua matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Sua presença. Mas a presença daquele que viola a lei se deve à atuação de Satanás. Olha aí, gente, a presença daquele que viola a Torá, a lei, se deve pela presença de Satanás, atuação de Satanás. Ou seja, nós damos vazão para isso. Nós abrimos brecha para isso. Presta atenção agora nessa atuação. Com toda a obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos. Olha aí. E com todo o engano injusto, para que os que estão a caminho da destruição em retribuição, por não terem aceitado o amor à verdade, para que fossem salvos. É por isso Saudoso. Salvos pelo amor à verdade. É por isso que Adonai deixa que uma influência enganadora os iluda. Olha aí. De modo que acreditem na mentira, a fim de que todos eles sejam julgados porque não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Gente, presta atenção nisso aqui. A verdade está aí. A verdade está sendo pregada. O que as pessoas fazem? Elas distorcem. Né? Elas não querem essa verdade, elas querem uma verdade própria. Aí chega alguém que fala aquilo que elas querem ouvir. Elas dão ouvido. O que Adonai faz? Eu te entrego a você mesmo. Foi o que ele fez com Balaão aqui. Ô Balaão, você não vai. Você não pode amaldiçoar meu povo. Ponto final. Um servo de Adonai, de bom senso, teria voltado ali e não mexendo mais com nada. Mas ele, vislumbrando o prêmio da injustiça, ele ficou até o fim para receber o prêmio da injustiça. Então, aqueles que não querem ouvir a verdade serão entregues a si mesmos. Queridos, não há nada pior do que sermos entregues a nós mesmos. Nós nos autodestruímos se nós não estivermos focados na instrução da Eterna. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê revelação plena da vontade dEle, que nós não caiamos em sofismas, não caiamos em falácias, né? Que continuemos, lá em Romanos 2,3 fala que os que obedecem não são os ouvidores da Torá que vão ser justificados, mas aqueles que obedecem, são os cumpridores. Não é que não caiamos em nenhuma armadilha do nosso inimigo, né, para que nos desvie desse maravilhoso Deus, o qual servimos por meio de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom a todos.